Sejam muito bem-vindos ao seu curso Bíblia Hoje. Eu tenho certeza que Deus tem falado grandemente ao seu coração através da palavra. Eu tenho certeza que a sua fé tem sido edificada, a sua vida, ela tem cada vez mais estado perto do Senhor, porque quando ouvimos essas instruções, esses ensinamentos maravilhosos, temos a certeza, que realmente estamos ouvindo a voz do Senhor. Em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas notícias ruins que nos cercam, ouvir a voz de Deus, sem dúvida, é a melhor decisão que a gente pode fazer. Então, mais um vídeo, e agora vamos para o capítulo 10. Estamos avançando cada vez mais, já estamos nessa série de vídeos, começamos aí em abril, e Deus tem grandemente falado aos nossos corações. Antes de iniciarmos, eu vou pedir ao nosso missionário Eli para estar fazendo essa oração, para que venha abrir o nosso entendimento cada vez mais. Ore conosco. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar em cada ensinamento Teu, Senhor. Palavras preciosas de vida eterna. O Teu Evangelho, Senhor, que tem nos transformado a cada dia, que nos alcançou. E nós cremos, ó Pai, que Ele tem o poder de alcançar muito mais vidas que estão nos acompanhando, ó Pai, e que cada vez mais, Senhor, elas possam Te seguir verdadeiramente, ó Pai. Seguir o Teu caminho, Senhor, que é a verdade e a vida, Pai. Muito obrigado por tudo e que possamos colocar em prática, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Amém, tudo que temos aprendido. Em Teu nome oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Abram suas Bíblias, no Evangelho de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Muito bem. Então, esta é a mensagem que Jesus pregou desde o início, é a mensagem do reino, E quando Jesus fala, o reino dos céus está próximo, nós vemos assim, quando ele chama os discípulos, também chamados de apóstolos, ou seja, enviados para uma missão, a mesma missão que o Senhor Jesus veio a este mundo e realizou e deu a sua vida. Então, esse reino, ele é constituído por pessoas, O reino está nas vidas que estava em Cristo e também nos discípulos, nos apóstolos, enviados através do Espírito Santo. Então, quando ele diz o reino dos céus está próximo, é porque o Senhor já tinha ali começado desde o início, ali quando foi batizado, depois no deserto. Ele começa a se relacionar com os seus discípulos, um por um. Então, não é essa imagem que a gente tem muitas vezes na mente, quando Jesus chama no meio da multidão os 12, vai escolhendo aleatoriamente, não. Ele já vem preparando esses discípulos, já vem se relacionando intensamente com eles, dia e noite. E o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que opera em Cristo, é que vai fazer com que esses discípulos eles possam viver a mensagem do reino, a vida eterna, que é o reino dos céus. Então, é isso que o Senhor Jesus nos chama para viver primeiramente um relacionamento com Ele. Até o Evangelho de Marcos ele destaca isso, quando nessa mesma passagem paralela, ele diz que Jesus, antes de enviar os discípulos, ele chamou para si, ou seja, para um relacionamento mais íntimo. Então, antes de pregar o Evangelho, como nós dizemos, ou realizar a missão que o Senhor nos designou, precisamos entender que mais importante do que isso é o relacionamento intenso, a intimidade que temos com Ele. E isso se dá também, claro, através do nosso relacionamento com o próximo, Então, Jesus mostra na prática que Ele se relaciona com todos, a gente tem visto aí, sem exceção. Então, da mesma forma, os discípulos estão sendo preparados também para ter um relacionamento com Deus e com o próximo. Isso é o reino dos céus.
Amém. Muito bem. Nos acompanhe agora a partir do versículo 8, quando diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Amém. É interessante, né, meus irmãos? Que Jesus Cristo está dando justamente instruções para os seus discípulos, né? Instruções o qual ele tinha autoridade, né, de realmente instruir aqueles seus seguidores, aqueles que estavam vendo o poder do Evangelho, do Reino de Deus, diariamente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo pede justamente para eles agora, né, com a autoridade que ele está dando, fazer aquilo que ele já tem feito, né? Jesus Cristo pede para eles curarem enfermos, ou seja, aquilo mesmo que ele já tem feito, né? Curando enfermos, a gente vê aqui no seu ministério, realmente expulsando os demônios, suprindo as necessidades, e ele pede justamente para os discípulos imitarem ele, porque ele estava dando exemplo e ele estava dando essa autoridade para os seus discípulos. E ele deixa bem claro que deveria ser de graça, né? Porque o Evangelho temos a certeza que é pela graça de Jesus Cristo. Não existe nada que possamos fazer para obter esse dom maravilhoso. O interessante também, o quão maravilhoso é, quando Jesus envia os seus discípulos, né, é sempre nas casas, né? Nunca é justamente tentando tirar as pessoas da casa para os templos, não. O intuito de Jesus era justamente que os seus discípulos também criassem relacionamentos, né? Ali na casa, levando o reino de Deus, o Evangelho, para famílias que se encontravam perdidas, que ainda não conheciam e tinham essa necessidade. E interessante que Jesus conta, né? A gente leu aqui nos versículos anteriores, né? O nome dos 12, pessoas simples, humildes, né? Pessoas falhas, pecadores como eu e você. E mesmo assim Jesus derrama essa graça, essa autoridade, né? E esse tesouro maravilhoso para eles compartilharem com as pessoas, né? E de casa em casa, né? E isso é para mim, isso é para você, para que a gente venha sempre tentar criar esses relacionamentos, né? Tendo a certeza que Jesus já nos deu essa autoridade, né? Para que a gente venha levar essa paz, né, que habita em nós para outras pessoas. Amém. Glória a Deus, palavra maravilhosa. E vamos continuar aprendendo com o próprio Jesus a partir do versículo 14, que diz assim: se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Muito bem. E a gente vai finalizar entendendo algo que é muito importante. Eu vou destacar mais uma vez para a gente gravar bem, que é o próprio versículo 14 que a gente iniciou. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Porque é interessante, meus irmãos, que eles tinham a tradição naquela época que toda terra que não fosse a terra de Israel era considerada uma terra amaldiçoada, por ter adorado outros deuses, por não ser a terra do Deus vivo, Deus de Israel. E quando Jesus envia os seus discípulos, primeiramente ele envia para Israel, né? Para as ovelhas perdidas de Israel, justamente porque ele, enquanto tivesse aqui, e não só ele, mas juntamente com os seus discípulos, Jesus envia
para dar ao povo de Israel uma nova chance, digamos assim, de arrependimento. Já foi dado muitas e muitas vezes por meio dos outros profetas que surgiram, né? Mas o povo acabou endurecendo seu coração a tal ponto de rejeitar o próprio Cristo, não reconhecendo ele como o Salvador de suas vidas, perfeito, justo, né? E assim, através também dos seus discípulos que são enviados, eles vão a Israel. E quando Jesus diz, olha, sacuda a poeira dos pés, significa que na própria terra de Israel eles poderiam fazer isso. Ou seja, ele está deixando claro aqui que não se limita a um território físico, mas a questão da aceitação e da rejeição do Evangelho de Cristo, né, que é a mensagem de Deus, que seria, digamos assim, o parâmetro para estabelecer o juízo de Deus, né? Então, mesmo em Israel, muitos rejeitariam a mensagem do Evangelho e por isso se também estabeleceria um novo, digamos assim, uma nova oportunidade para outros povos também, porque Jesus veio primeiramente para Israel, mas claro, para toda a humanidade, né, para que haja salvação para todo perdido, que entender a mensagem do Evangelho e aceitar. Então Jesus está deixando claro aqui que a mensagem do Evangelho ela não se limita a um território físico, a um povo específico, mas a todos quanto o receberem terão direito de serem chamados filhos de Deus. Então aprendemos hoje que nós todos somos criaturas de Deus. Mas, como a gente já cresceu ouvindo, não somos todos filhos de Deus, porque o próprio João entendeu isso, que andou com Jesus, escreveu, deixou registrado no capítulo 1, versículo 11 e 12, quando ele diz, veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, falando de Cristo, terão ou receberão o direito de serem chamados filhos de Deus, ou seja, aceitando, vivendo a mensagem do Evangelho. A partir daí, nós temos sim também o privilégio de fazer parte dessa família que nós que vemos aqui, né? Estamos vendo aqui dos discípulos que foram chamados para a missão. Então entenda que nós todos temos uma missão, né? E eu gostaria de finalizar lembrando a você que essa missão, ela começa, vamos lá, nos últimos vídeos anteriores aprendemos primeiro orando por alguém, né? E Deus vai nos dar a oportunidade de a gente conversar com essa pessoa, perguntar se ele tem um pedido de oração, depois a gente convida ela para ir à nossa casa, a gente vai até a casa dela. Então vai criando um laço de relacionamento mais íntimo e a partir daí a gente começa a criar um relacionamento discipulador, que também chamamos de RD. Já falamos dos PGMs, né, nos vídeos anteriores, mas gostaria de destacar hoje que não iniciamos um PGM já com um grupo de pessoas, mas iniciamos a partir desses relacionamentos discipuladores do RD. Acima de tudo, precisamos entender que começa como Jesus fez aqui, com cada um desses discípulos, um a um. E não importa do povo, não importa a nacionalidade, mas a partir do momento que a pessoa aceitar o Evangelho, entender o Evangelho e se quebrantar para viver realmente uma vida em Cristo Jesus. Então, a mensagem de hoje que nós aprendemos é que o reino dos céus ele está próximo a partir do momento que você entende essa mensagem, vive essa mensagem, então você já faz parte do reino dos céus. E estamos orando por sua vida, Deus continue abençoando, continue com esse prazer cada vez mais de meditar e aprender do próprio Cristo, o Evangelho poderoso para transformar a sua vida, a sua família, a todos à sua volta. Continue orando e aprendendo mais e mais. E Deus abençoe, até o próximo vídeo.